Se lhe fosse pedido para citar nomes de lideranças no meio evangélico no Brasil, é provável que este sujeito seria um dos primeiros citados. Ele é um dos pastores mais famosos e bem-sucedidos do Brasil. Mas todo esse status não caiu do céu. Já são quase 40 anos de ministério e muito perrengue até chegar aqui. Estou falando do pastor Silas Malafaia, personagem do Wikivídeos de hoje. Silas Lima Malafaia é o nome dele. Ele é um dos 5 filhos da professora Albertina Malafaia e do militar e também pastor Gilberto Malafaia, no qual muito se inspira. Ele nasceu no dia 14 de setembro de 1958 na cidade do Rio de Janeiro e foi no bairro de Jacarepaguá que passou sua infância e juventude. Silas, que hoje é uma verdadeira enciclopédia ambulante, desenvolveu a habilidade de decorar versículos bíblicos com seu pai entre os 6 e 10 anos de idade. E foi durante um congresso de jovens com apenas 15 anos que ele sentiu seu chamado ministerial. Nessa época também começou a namorar sua esposa Elisete Malafaia, com quem se casou no ano de 1980 aos 21 anos e com a qual tem os filhos Thaisa, Thalita e Silas Malafaia Filho. Desde cedo foi muito ativo nos trabalhos de evangelismo da Igreja Assembleia de Deus, onde inclusive seu pai era o pastor, e também na igreja de seu sogro, o pastor José Santos, localizada no bairro da Penha. E já casado com Elisete e trabalhando como vendedor e entregador, Silas ainda questionava a Deus sobre o seu chamado ministerial. E a confirmação de Deus para Silas veio após ele sofrer um grave acidente de carro, em que por um milagre saiu apenas com alguns ferimentos leves. E foi consagrado ao ministério pastoral aos 23 anos de idade, iniciando logo em seguida sua trajetória na TV, ministrando a palavra de Deus na antiga TV Record. E mesmo com muitas dificuldades no início, permanece por quase 40 anos ininterruptos com seu programa no ar, chegando a ser transmitido para praticamente todos os países do mundo. O programa inicialmente se chamava Impacto, depois Renascer e segue já há alguns anos com o nome de seu ministério Vitória em Cristo. E no Brasil passou por algumas emissoras como Band e Rede TV, onde permanece sendo transmitido em rede nacional aos sábados pela manhã. E paralelamente ao seu programa na TV, também fundou no ano de 1982 a Associação Vitória em Cristo, com o propósito de propagar o Evangelho por intermédio de seu programa na TV. E desde sua fundação, a associação sempre prestou um brilhante trabalho social e hoje alcança mais de 3.000 pessoas por dia no Brasil e na África, prestando atendimento a moradores de rua e dependentes químicos, além de também construir escolas e igrejas na África. E mesmo tocando seu programa na TV e presente em sua congregação na Penha, Silas sempre manteve seu ministério como evangelista itinerante, pregando por todo o Brasil e no exterior. Desde o início de sua trajetória como pastor, Silas cresceu muito na graça e no conhecimento, sendo além de televangelista e conferencista, também formado em teologia pelo Instituto Bíblico Pentecostal e em psicologia pela Universidade Gama Filho. E tamanho foi o seu crescimento em todo esse tempo, que hoje administra mais de 100 de igrejas espalhadas pelo Brasil e em Portugal, que integram mais de 50.000 membros. E com um ambicioso plano de expansão, que tem como objetivo ter ao menos uma igreja em cada cidade do Brasil. Também é o presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil, que reúne atualmente mais de 20.000 pastores e obreiros de diversas denominações. Voltando ao ano de 1997, Silas organizou o primeiro Congresso Fogo para o Brasil, que hoje já é o maior evento pentecostal do país, e reúne anualmente os maiores pregadores e cantores das mais variadas denominações evangélicas do Brasil. E nos anos seguintes, além desse congresso, Silas ainda promoveu grandes cruzadas evangelísticas, além da Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, o Congresso de Avivamento Despertai, também é um dos grandes organizadores da Marcha para Jesus no Brasil. Em 1999, ele fundou a Central Gospel, editora e que algum tempo depois passou a também ser produtora musical, e em poucos anos se tornou uma das maiores do gênero no Brasil. Porém, recentemente, com o advento da tecnologia e a crise no mercado editorial, a editora precisou passar por um processo de recuperação judicial. Em 2008, Silas, que sempre foi um ferrenho defensor dos princípios e valores cristãos, passou a ser mais conhecido no Brasil por sua atuação contra o projeto de lei conhecido como PL 122, chegando a liderar uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. O projeto de lei que, segundo o autor, criminalizava a homofobia, para Silas na verdade não defendia direitos, e sim criava privilégios à classe homossexual, e colocava uma mordaça nos pastores e padres que eventualmente criticassem a prática homossexual com base na Bíblia.
Em combate a esse projeto de lei, ele participou de audiências públicas, foi a vários programas de TV e em 2011 liderou uma mega manifestação em frente ao Congresso Nacional, que contou com milhares de pessoas, entre elas líderes católicos e evangélicos. E toda essa luta valeu a pena, com o arquivamento do projeto no Senado no ano de 2015. Ainda em 2010, o pastor foi eleito por unanimidade presidente da Assembleia de Deus da Penha, após a morte de seu sogro e pastor José Santos, que ficou à frente do ministério por 47 anos. E meses depois, mudou o nome da igreja para Assembleia de Deus Vitória em Cristo, onde permanece na presidência até os dias atuais. Por questões pessoais, se desligou da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, passando a ter um ministério independente. Em junho de 2011, durante a Marcha para Jesus, Silas criticou duramente a decisão do STF de legalizar a união estável entre pessoas do mesmo sexo, dizendo que a Corte rasgou a Constituição, que diz claramente que união estável é entre homem e mulher, e também sugeriu aos crentes que não votassem mais em candidatos que não fossem a favor da família e dos valores cristãos. Em 2013, talvez por ser um grande defensor da teologia da prosperidade, a revista americana Forbes colocou Silas em terceiro lugar entre os pastores mais ricos do Brasil, com uma fortuna estimada em 150 milhões de dólares, o que ele contestou veementemente, vindo a público mostrar sua declaração de imposto de renda, provando que seu patrimônio era de apenas 3% do valor publicado pela revista, e processou a revista que recentemente precisou se retratar com o pastor. E por sua efetiva contribuição à sociedade, o pastor Silas Malafaia recebeu algumas homenagens, como o título de cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado, a medalha do Pacificador, concedida pelo Exército Brasileiro, e a medalha do Mérito Legislativo, que é a maior honraria concedida pela Câmara dos Deputados. Em 2014, continuou firme em seu ativismo em favor dos valores da família, sendo o principal porta-voz do povo evangélico no Brasil. E cansado das pautas anticristãs do Partido dos Trabalhadores e seguidos escândalos de corrupção, esteve muito ativo nas eleições presidenciais, apoiando no primeiro turno o então candidato Pastor Everaldo, e no segundo turno Aécio Neves, para que Dilma não fosse reeleita. E nesse período também esteve à frente no combate à ideologia de gênero, que seria implantada nas escolas através do novo Plano Nacional de Educação. E graças à atuação de Silas e outras lideranças cristãs no Brasil, esse ponto foi retirado do texto que estabeleceria metas a serem atingidas na educação nos 10 anos seguintes. Já em dezembro de 2016, o pastor Silas foi alvo de um mandato de condução coercitiva, durante uma operação da Polícia Federal por suspeita de emprestar sua associação para ajudar a ocultar dinheiro ilegal de uma organização criminosa que agia junto a prefeituras. Silas ficou indignado com a condução coercitiva na qual foi alvo, negou todas as acusações e esclareceu que, apesar de reconhecer o recebimento do valor de R$100 mil de um dos acusados, não poderia prever a procedência do dinheiro e que, se ficasse provado que o valor tinha origem ilícita, devolveria na mesma hora. E no outro dia ele ainda divulgou seu extrato bancário, deixando claro que inclusive declarou o valor recebido em seu imposto de renda e que tudo aquilo não passava de perseguição. Porém, tudo isso não foi o suficiente para a Polícia Federal, que posteriormente o indiciou por lavagem de dinheiro. E já em 2018, eleitor declarado de Jair Bolsonaro, foi uma voz ativa na campanha presidencial do então candidato e usou toda a sua influência no meio evangélico para ajudar a elegê-lo à presidência da República. E atualmente segue firme usando suas redes sociais para declarar apoio ao governo e denunciar toda a perseguição que o presidente sofre da mídia e da oposição. O pastor Silas Malafaia é um idealista que tem uma grande história no Brasil, sendo inclusive eleito em 2012 o 26º mais importante da história do país, pelo programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos do SBT. Com seu estilo polêmico e contestador, ataca fortemente a banalização do casamento e do divórcio, a ideologia de gênero, a imoralidade sexual e a legalização do aborto. Ele é autor de dezenas de livros, além de inúmeras mensagens gravadas em CDs e DVDs, que já abençoaram milhões de pessoas em todo o mundo, e atribui a Deus o mérito do grande crescimento de seu ministério, e diz que tudo isso são frutos de suas orações, a sua fé e a sua obediência ao Senhor. Princípios esses que o mantêm firme em suas convicções como servo de Cristo. Este foi o Wiki em Vídeos de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos personagens do canal.